Vamos entrar nesse corpo humano, mostrando algumas coisas importantes que nós mais precisamos. Entre elas, o oxigênio e a água. Se o nosso coração parar, se o nosso cérebro deixar de comandar todos os demais órgãos, nós morremos. No entanto, só vivemos enquanto os nossos pulmões estiverem captando oxigênio e distribuindo para todas as nossas células, para todos os nossos órgãos. Nós comemos 3 vezes por dia, porque sentimos fome. No entanto, o corpo passa fome de ar e oxigênio e, no geral, não percebemos. O ar é uma mistura gasosa que contém 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Podemos passar 30 dias sem comer e não vamos morrer. Entretanto, a partir de 3 a 5 dias sem oxigênio ou de ar, 3 a 5 minutos, nós vamos morrer. Precisamos, vejam bem, de 1 quilo de alimento por dia, e é o suficiente para nós vivermos. Entretanto, nós precisamos de 70 quilos de ar, onde estão contidos 15 quilos de oxigênio. Sem ele, nada queima. Sem ele, não produzimos a nossa própria energia. O oxigênio participa do nosso sistema respiratório aeróbico. Ele age no final do metabolismo aeróbico, juntando-se ao hidrogênio que se libera durante a formação de nossa energia. É através do exercício que desenvolvemos nossos pulmões para captar, para armazenar e para distribuir o oxigênio para todo o nosso corpo. Temos alguns ladrões do oxigênio. Tabagismo é o primeiro ladrão. Segundo ladrão é o crack. Aí vem a maconha e vem outros elementos. Por quê? Onde há fumaça não tem oxigênio. E onde estiver oxigênio, chegar a fumaça, o oxigênio ele é lentamente saturado, ele é eliminado. Por quê? Porque a fumaça, ou o monóxido de carbono, tem 250 vezes mais afinidade pela hemoglobina, que é a parte vermelha que carrega o nosso sangue para as nossas células. E assim sendo, quando nós aspiramos a fumaça, e nós eliminamos pela boca parte do oxigênio nos nossos pulmões e células. É nos pulmões que ocorre a hematose, ou seja, a troca gasosa. Ocorre por difusão, porque a hemoglobina, parte vermelha do sangue, absorve o oxigênio que entra pelos pulmões e passa então a distribuir para fora o gás carbônico, e o oxigênio entra na corrente sanguínea e é carregado para cada uma de nossas células. Dessa forma, o nosso corpo e as nossas células vão respirando. Então, o oxigênio se mistura às outras substâncias provenientes de nossa alimentação, principalmente a glicose. Juntos, oxigênio e glicose fornecem energia às células. Nesse processo, as células liberam gás carbônico na atmosfera e proveniente de nossa respiração, juntando-se aos gases carbônicos e de milhões de motores de explosões que nós temos nas nossas cidades, nas nossas vias por aí. E também através das plantas e também através do mar que nos traz o oxigênio. E desta maneira se processa a fotossíntese e nós vamos captar novamente o oxigênio e aí vai ocorrendo esse ciclo maravilhoso em nosso organismo. Pelo visto, podemos afirmar que o oxigênio é o alimento que mais necessitamos. E, sem ele, morremos logo. Estamos todos dentro de uma verdadeira piscina de oxigênio. A pessoa morre se o coração parar de bater, só pode viver, entretanto, enquanto os pulmões estiverem abastecendo todos os órgãos, todas as células com oxigênio. Não pare de fazer exercícios respiratórios para manter a capacidade, desenvolver a capacidade dos seus pulmões para poder captar e armazenar, para distribuir o oxigênio. Repito o que já disse em outras oportunidades, eu, aos 87 anos, continuo fazendo minhas caminhadas praticamente todos os dias, porque eu preciso continuar com meus pulmões em pleno funcionamento para, se o Covid-19 chegar, eu ter como me defender muito bem. Alguns acreditam, vejam bem, vou falar agora da outra parte que é muito importante, que a água é a origem da vida no globo terrestre. Isso porque sem água não podemos viver. Na realidade, ela é de extrema importância à nossa vida. A presença da sede já nos indica que alguma coisa está funcionando mal no nosso organismo.
não estamos no ideal. Então, temos sintomas tais como cansaço, sonolência, fraqueza, falta de concentração, dor de cabeça e tonturas, que já estão indicando que o nosso corpo está precisando de água, precisando também de oxigênio, os dois funcionam juntos. Já disse que se conseguimos sobreviver mais de um mês, repito, já disse que morremos em menos de 10 dias sem água. Vejam que, coincidentemente, o nosso corpo tem 70% de líquido. Então, o oxigênio e a água são as substâncias mais importantes para manter o nosso corpo em perfeito funcionamento. Além de 70% do nosso corpo ser líquido, 20% é matéria orgânica e 10% minerais. Nenhum organismo vive sem água. É recomendado bebermos de 2 a 4 litros de água por dia. Quando ingerida sozinha, a água vai quase diretamente ao intestino delgado. Do intestino, ela se junta diretamente à circulação sanguínea e segue para o nosso fígado, onde é metabolizado. Dali, para o coração e depois para os pulmões. Ali, ela se combina com o oxigênio e se transforma em sangue arterial, voltando ao coração, que vai impulsionar para todo o nosso corpo, para todas as células. Sabe-se que a água limpa e afina o sangue, e nós não podemos ficar sem essa água muito tempo, porque até infarto do miocárdio poderemos ter. Antes de dormir, também é recomendado bebermos água, o que reduz o risco de acidentes vasculares e ataques cardíacos durante o sono. Sabemos que a água mantém o organismo hidratado durante o sono, o que ajuda no transporte de oxigênio para todas as nossas células, mantém o sangue no volume ideal durante o dia e durante a noite, controla a pressão sanguínea, a umidade da mucosa da boca, da garganta, do nariz e dos olhos. Além do que, ajuda a filtrar as toxinas do fígado, auxiliando na eliminação destas pelos rins e intestinos. Ao longo de um dia, eliminamos cerca de 2,5 litros pela transpiração, através da urina, da respiração, dos nossos exercícios. Quem não gosta de beber água, principalmente os idosos, como eu preciso tomar mais água do que o normal que eu bebo, deve ficar atento. Assim, sem água, o corpo começa a perder suas funções básicas. A dica é adicionar pequenas rodelas de limão, ramos de menta, morango ou laranja, tornando a água mais prazerosa para o indivíduo, mais cativante, mais gostosa. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, a água é um mineral essencial na vida e nenhum outro é tão importante como ela. Ela regula a temperatura do corpo, seus processos digestivos, respiratórios e renais, transporta os nutrientes eliminando substâncias tóxicas que o organismo não utiliza mais. Ela leva todos para fora do nosso corpo. Poucos sabem que 80% do peso do nosso cérebro é líquido e que depende daquela água pura que você tomou e se converteu em sangue arterial, carregando glicose, oxigênio, aminoácido e outras substâncias para que as células nervosas possam continuar funcionando bem. Também, quando não nos hidratamos corretamente, as células extraem. Aqui está um grande problema. Não nos hidratamos bem, as células extraem o líquido necessário de onde ele estiver. Então, primeiro, o sangue fica mais denso porque não oxigenamos adequadamente. Não eliminamos as impurezas, botamos pouca água. E o sangue fica mais, então, carregado. Vão ter os acidentes vasculares, acidentes cerebrais, vão ter prisão de ventre. E desta forma, devemos tomar a água aos poucos durante o dia e não 1 litro de cada vez. Em mínimas quantidades, mas o suficiente para surtir efeito no organismo, aparecem na água elementos tais como cálcio, enxofre, ferro, gás carbônico, magnésio e outros componentes que auxiliam na nutrição. Sozinha, uma água ferruginosa, por exemplo, é importante para até curar uma pessoa que tem anemia ou carência de ferro no organismo. A água demais também pode ser prejudicial. Não deve exceder um volume
de 2 ou 3 litros durante o dia, porque pode causar uma hiponatremia, que é a queda do nível de sódio sanguíneo por diluição do volume de sangue. Desta forma, então, recomendamos que você não se exceda muito na água. São casos de intoxicações por excesso de consumo e vai complicar muito mais. Assim, é muito importante distribuir a ingestão ao longo do dia. A função principal dos rins é filtrar os produtos metabólicos de excreção e o excesso de sódio e de água do sangue, assim como facilitar a sua eliminação do organismo. Também ajuda na regulação da tensão arterial, da produção de glóbulos vermelhos. Em suas funções básicas, as impurezas são misturadas à água, produzindo urina e cálcio acumulado, formando cristais. Quando há muitos cristais e a água é insuficiente para dissolvê-los, eles se calcificam e se precipitam nos rins, formando pedras que vão crescendo cada vez mais. Daí os cuidados do enfoque anterior. A água hidratada também serve de agente de prevenção de doenças. Ela ajuda no metabolismo orgânico e na nossa imunidade também. Um indivíduo bem hidratado está menos suscetível a infecções respiratórias, visto que a umidade do nariz, da boca e etc. serve de barreira para os invasores. É de se ressaltar também que uma das razões da prisão de ventre, estou repetindo, é a falta de água no intestino. Ora, ficar 3, 4, 5, 6 dias sem evacuar é como que se nós colocássemos na lata do lixo todos os dias o resto de comida. Como é que ficaria? Cheio de impureza, cheio de bichinhos. Sim, um bom parâmetro para você ver a sua hidratação da urina é a transparência dela, a cor clara, bem clarinha, indica que você está perfeitamente bem hidratado. Amarelo forte já é uma cor que está mostrando uma desidratação. A coloração pode ficar mais forte quando você come beterraba ou outros produtos. Portanto, não se assuste. É bom ressaltar que, além da sede, diminuição do volume urinário, xixi amarelo escuro, fezes ressecadas, constipação, pele, boca e olhos secos, é falta de água que você não está dando suficiente para o seu corpo e está reclamando. Você poderá equivocadamente dizer: eu tomo muito chimarrão, 2, 3 litros de chimarrão. Eu pergunto, você lava a sua roupa com água de chimarrão? Você lava a sua louça com Coca-Cola? Lava o rosto com cerveja, chopp ou vinho? Você cozinha com água de café ou de refrigerante? Cuidado também com o argumento de que algumas bebidas podem ser diuréticas, como chás, café, etc, etc, etc. Sim, quando você está tomando uma água fervida, essa água não vai lhe surtir nenhum efeito. Desta maneira, nós vamos mostrando para você que nós precisamos muita água. É indiscutível, somente água pura, líquido de frutas, água de coco. Poucos chás são capazes de manter o nível permanente de 5 a 6 litros de sangue. O sangue em nosso corpo faz a limpeza de todas as nossas células adequadamente, além de conduzir nutrientes para dentro das nossas células. Os demais líquidos processados que enumerei anteriormente passam pelo processo de osmose, isto é, todos os minerais são retirados da água industrializada ou fervida, o que pode ser chamado de água morta. E eu pergunto para você, não existe vida em água morta. E você conserva lá o seu peixinho no aquário com água morta, com água de refrigerante? Nem peixe, nem batráquio sobrevive em tal água. Desta maneira, nós vemos que, para se ter uma ideia, em 100 ml de água de coco, nós vamos encontrar 250 microgramas de potássio, o que representa ingestão diária recomendada do mineral.
A natureza ainda nos dá muito mais do que nós estamos pedindo. Ela nos dá no melão, na melancia, na laranja, na manga, no kiwi, no brócolis, no agrião, na abóbora, na moranga, no chuchu, verdura. Bom, não estou com a venda de verduras nem de abóbora por aí. Vamos continuar. Então, vejam que 80% das necessidades diárias de água do ser humano devem ser supridas pela ingestão de líquidos. E 20% vem através dos alimentos. Saiba que para um simples movimento, como levantar o braço e dar uma caminhada, é necessário que nós tenhamos eletricidade em nosso corpo. E para que haja condução, a água de seu corpo precisa estar mineralizada, não fervida ou industrializada. Assim sendo, quando se ingere um líquido sem minerais, precisamos transferir ou retirar minerais dos nossos ossos para que possa ser conduzida essa eletricidade e termos os movimentos. Se não restituirmos, nós vamos roubar do nosso corpo, que vai fazer falta amanhã. Com o tempo, isso determina osteoporose, o que explica altos índices naqueles grupos que muitas vezes usam essas águas, como estou falando, muito chope, muita cerveja, muito chimarrão. Combater os maus hábitos é a mais dura das guerras. Vencer os inimigos da sua saúde é a mais bela de todas as vitórias. Para diminuir a sede e não engordar, devemos tomar de 1 a 2 copos de água antes da refeição, em pequenos goles. Somente tornar a bebê-la após a refeição, 1 hora depois. Na realidade, a água em si não significa necessariamente quilos a menos, mas é uma ferramenta importante no processo, pois também muitas pessoas comem demais sem sentir fome, pois há uma confusão no nosso cérebro. É uma confusão que não sabemos se é fome ou se é sede. Dessa forma, nos excedemos muito. Um trabalho da Universidade de Virgínia, que comparou 2 grupos de obesos seguindo uma dieta pobre em calorias, revelou que quem toma 2 copos de água algum tempo antes das refeições perdeu 44% do peso após 12 semanas. Os resultados foram publicados no periódico Obstetrícia lá da América. O estômago tem um hormônio chamado grelina, que estimula a fome. Qualquer aumento de volume promove a inibição desse hormônio, explica a endocrinologista Maria Deyer, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Outro detalhe importante é que durante o processo de emagrecimento é que as moléculas de gorduras são quebradas e transformadas em toxinas, que precisam ser removidas do sangue e eliminadas pelo corpo. Consequentemente, é importante tomar bastante líquido quando está fazendo uma dieta restritiva de calorias, para fazer a varredura das toxinas que são lançadas pelo nosso sangue para as nossas células. Lamentavelmente, hoje existe 450 milhões de pessoas em 29 países com problemas de abastecimento d'água. 450 milhões de pessoas com problemas, não tem água para beber. Estima-se que 2 de cada 3 pessoas no mundo terão falta de água em 2025. A China, com mais de 1 bilhão e 360 milhões de habitantes, possui apenas 2% da água potável do mundo, enquanto no Brasil nós temos 19%. Daí, então, nós estamos jogando fora tanta água, e em 2050, quando a população vai ser 7 milhões e 70 bilhões de pessoas, não teremos água para dar ou saciar a fome. O que nos impressiona é que 70% da água potável disponível não são consumidas na irrigação, aliás, são consumidas na irrigação de alimentos. Por exemplo, na plantação de arroz. A plantação de arroz consome 21% do uso mundial de águas usada na agricultura. Do jeito que saiu da plantação, cada quilo consumido de arroz, cada quilo, precisou de 2 litros de 300 gramas de água. Um hambúrguer de 150 gramas é responsável pelo consumo de 2 litros de 400 gramas de água. Isso considerando o boi desde que nasceu até ser abatido para nós tirarmos o hambúrguer. Daí, apenas dois exemplos, e já é espantoso.
Dados da Agência Nacional de Águas, publicada na revista Globo Rural, de 20 de março de 2018, sobre o reservatório que transborda vazamentos e intubulações antigas, nos mostra que 38% do volume d'água é jogado fora. É uma água tratada, água para o uso, e foi jogada fora. Felizmente, o Brasil tem as maiores reservas de água potável do mundo. Porém, os brasileiros são os que mais desperdiçam água e mais exportam. Esse dado da Organização das Nações Unidas para a Educação Científica e Cultural, UNESCO, preocupa muito. Segundo a entidade, se as pessoas não estabelecerem um consumo saudável de uso da água, já em 2025, o consumo humano deverá chegar a 90%, sobrando apenas 10% para outras culturas no planeta em que nós vivemos. Mais grave ainda é o que eu vou focalizar para vocês agora. São os químicos que ingressam no mercado nesse universo constante de expansão. Veja que 49 milhões de produtos estão disponíveis comercialmente. O ciclo de vida desses compostos vão além do uso original. Muitos minimizam essa questão, esse fato, mas é tremendamente sério. Esses produtos danosos à saúde, acrescidos de substâncias tais como bactericidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, inseticidas, vírus, protozoários, leveduras, fixante, impermeabilizante, mofante, vão trazendo problema. Acabam eles sendo encontrados a cada dia no ar, no solo, na água e na alimentação em geral. Não é à toa que cerca de 30% do nosso peso é considerado lixo. Repito, é considerado 30% do nosso peso como sendo lixo. A hidratação adequada não só ajuda a excreção desse lixo, mas também é um aliado importante para quem sofre de infecções urinárias, pedra nos rins, etc. Não é demais reforçar que a verdadeira ecologia começa no interior de cada uma de nossas células. É lamentável, porém, que o mundo torna-se cada vez mais perigoso, porque os homens querem transformar primeiro a natureza de transformar a si próprio. Dê ao seu corpo a água que ele carece e use e abuse desse elemento que ainda está grandemente disponível junto de nós. 60% das determinadas enfermidades estão ligadas aos dois fatores, oxigênio e água. Digo a vocês que há 60 anos estou falando sobre vícios e qualidade de vida. Lhes digo, combater os maus hábitos e vícios é a mais dura das guerras. Vencer o inimigo de nossa saúde é a mais bela das vitórias. Junte-se ao grupo daqueles que buscam substâncias alimentares com tantos elementos menos nocivos ao nosso corpo. Não perca tempo para começar a cuidar melhor da sua saúde. Tempo perdido não se encontra mais. Não adianta procurá-lo amanhã. Além do que, o amanhã, o futuro, pode nunca chegar. Pois o amanhã será hoje quando chegarmos a ele, se chegarmos. Portanto, se organize hoje para não agonizar amanhã. Pense nisso enquanto eu lhes digo até o próximo encontro.